Dando continuidade à trigonometria, a gente vai falar um pouquinho da função seno, em seguida da função cosseno, função tangente, função cotangente, função secante e, por fim, função cossecante. Então, na função seno, considere aqui o círculo trigonométrico. E nesse círculo trigonométrico, a gente marca um ponto P, que é a imagem desse ângulo, desse arco alfa, desse ângulo central alfa. E eu tenho, por fim, encontrar o seno desse ângulo alfa. Todos nós sabemos que o círculo trigonométrico ele tem raio 1. Está aqui. Então, pegando esse triângulo retângulo, o seno de alfa é o cateto oposto, que é P1P, ou PP1, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, o seno de alfa vai ser igual a PP1, ou seja, a ordenada desse ponto P. Porque essa distância PP1 é igual a essa distância aqui, ó. Então, para eu calcular o seno de um ângulo, basta eu pegar a distância da origem até o ponto aqui, vamos chamar aqui de um ponto P2, por exemplo. Então, essa distância de O até esse ponto P2, que é igual à distância de PP1, é o seno de alfa. Então, sempre que a gente quiser encontrar o seno do ângulo, é só a gente projetar a imagem do arco, que é o ponto P, no eixo das ordenadas. Então, aqui eu trago isso para vocês. Projeta a imagem do ponto P no eixo das ordenadas, a distância O, P2, é o seno do ângulo. A função seno é uma função de R em R, da reta na reta, ou seja, o domínio é real e o contradomínio também é real. Qualquer valor real, qualquer valor de um ângulo, eu vou ter um seno. Por isso que o domínio é real e o contradomínio é real. A imagem da função seno, ela vai de menos 1 até 1. Então não existe você falar que o seno do ângulo vale 2, por exemplo. Não. O valor máximo por seno é 1, que é o seno de 90 graus, está aqui, ó. E o valor mínimo é menos 1, que é o de 270, que vai estar aqui. Então o valor máximo 1, o valor mínimo menos 1. Então o seno do ângulo vai estar sempre compreendido entre menos 1 e 1. Então a função seno y é igual a seno x, ela tem domínio real, contradomínio real e imagem, que varia de menos 1 até 1. Tudo bem, gente? O sinal da função seno é fácil. A função seno eu vou analisar aqui no eixo das ordenadas. Então esse eixo para mim agora é o eixo dos senos. No primeiro e no segundo quadrantes, o seno é positivo, está aqui, ó. No terceiro e quarto quadrantes, o seno é negativo. Então, ângulos de 0 até 180 tem seno positivo. De 180 até 360 tem senos negativos. Aqui eu trago para vocês alguns valores notáveis do seno de alguns arcos. O seno de π sobre 6, que é 30 graus. Então, eu pego a imagem do ponto, projeto aqui no eixo dos senos. Essa distância vai ser o seno de 30 que nós conhecemos e sabemos que o seno de 30 vale meio. O seno de 150, que é 5π sobre 6, também vale meio. É só projetar a imagem no eixo dos senos. Então, o seno de π sobre 6 é igual ao seno de 5π sobre 6, porque eles são simétricos, está vendo? Em relação ao eixo das ordenadas. Agora, o seno de 7π sobre 6, que dá 210 graus, é menos meio, porque 7π sobre 6 é o simétrico de π sobre 6 em relação à origem, lembram? Então, 7π sobre 6 tem seno negativo e vale menos meio, porque eles são simétricos. Agora, esse ângulo aqui de 330, que é 11π sobre 6, também tem o seno menos meio, porque esse ângulo e esse daqui tem o mesmo seno,
porque eles são simétricos, tá vendo? Em relação aqui ao eixo das ordenadas. Aqui eu trago de π sobre 4, tá vendo? É a raiz de 2 sobre 2, o seno de 45. Aqui é o ângulo de 135, que é a raiz de 2 sobre 2, também os senos são iguais. Esse ângulo aqui é o ângulo de 225, que tem um seno oposto, tá vendo? Ele vale menos a raiz de 2 sobre 2. Essa distância aqui vale menos a raiz de 2 sobre 2. Aliás, vale a raiz de 2 sobre 2. Só que o seno é menos a raiz de 2 sobre 2. E 7π sobre 4, que é 315, também tem o seno menos a raiz de 2 sobre 2. Aqui eu trago o ângulo de 60. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Aqui. Aqui é o ângulo de 120, que é 2π sobre 3. Também tem o seno raiz de 3 sobre 2. O seno aqui vai dar 180 mais 60 é 240. Menos a raiz de 3 sobre 2. E aqui o ângulo de 300 graus, que é 5π sobre 3. Também tem o seno menos a raiz de 3 sobre 2. Importante também a gente conhecer o seno de 0, que está aqui, o de 90, o de 180, o de 270 e o de 360. Então eu tenho que projetar o ângulo no eixo dos senos, que é esse daqui. Então, tanto o ângulo de 0, que está aqui, quanto o de 360, ele tem seno 0, porque se eu pegar essa imagem e projetar, vai dar na origem. Então, o seno de 0 é 0 e o seno de 360 é 0. O seno de 90 é 1, porque essa distância daqui até aqui vale 1. O seno de 180 vale 0, porque se eu projetar daqui ao eixo dos senos, vai dar no 0. O seno de 270 é menos 1, porque essa distância aqui vale menos 1. E o de 360, eu já falei para vocês, o seno é 0. Então, além de conhecer os senos de 30 e seus simétricos, o de 45 dos seus simétricos, o de 60 dos seus simétricos, eu tenho que também conhecer o seno de 0, 90, 180, 270 e 360. Seno de arcos côngruos. O que são arcos côngruos? Eu já falei isso para vocês. São arcos que têm a mesma imagem no círculo trigonométrico. Então aqui, por exemplo, eu tenho um ângulo de 30. Se eu dou uma volta na circunferência, esse ângulo aqui, esse novo arco, vai ser 30 mais 360, que é 390. Então esse arco de 390 que tem a imagem aqui, tem o mesmo seno de 30. Então o seno de 390 é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Então arcos côngruos têm o mesmo seno. Então eu tenho aqui, por exemplo, o de 750. 750 é 2 vezes 360 mais 30. Se eu dividir 750 por 360, eu vou encontrar 2 e resto 30. Então significa dizer que eu dou 2 voltas na circunferência mais 30 graus. Então, o seno de 750 é igual ao seno de 30, que é meio. Agora, o ângulo em radianos, 29π sobre 3. O que acontece? O seno de 29π sobre 3, 29π sobre 3 eu posso escrever assim, ó, 24π sobre 3 mais 5π sobre 3. O interessante é encontrar aqui um número que é múltiplo de 3 e o resultado dessa operação deu um número par. Porque 24π sobre 3 dá 6π. O que é 6π? Desculpem, dá 8π. O que é 8π? 4 vezes 2π. Ou seja, é 4 vezes 360. Eu dou 4 voltas na circunferência e paro aqui no 5π sobre 3. Então, o seno de 29π sobre 3 é igual ao seno de 5π sobre 3. E o seno de 5π sobre 3, que é o seno de 150, é menos meio. Então, o seno 5π sobre 3, desculpem, 5π sobre 3 é 5 vezes 60. 5 vezes 60 dá 300, que é esse ângulo aqui, ó. Então, o seno de 300 é menos a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 5π sobre 3 é igual ao seno de 29π sobre 3. Entendido, gente? Agora, o gráfico propriamente dito, o gráfico da função seno, chama-se senoide. Aqui eu tenho uma senoide. Para construir o gráfico de uma função, eu atribuo valores para x e acho o y correspondente.
Então vamos lá, o seno de zero é zero, está aqui. O seno de π sobre 6 é meio, está aqui. O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. O seno de π sobre 2, que é de 90, é 1. O seno de 180 é 0. O seno de 3π sobre 2, que é 270, é menos 1. E o seno de 360 é 2π. Ligando os pontos, eu tenho a senoide. Então a função seno sempre vai ter esse jeitão aqui. A partir de 2π, ela começa a repetir os valores. Então eu digo que a função seno é uma função periódica, porque a partir de um certo valor, os valores de y começam a se repetir. Então a partir de 2π, os valores de y começam a se repetir. Então o período da função seno é 2π. Bem como aqui à esquerda de zero. Então a função seno tem esse padrão. Sempre vai ser essa onda senoidal, essa onda eu chamo de senoide. Aqui eu coloco, que a imagem da função seno é de menos 1 a 1, o valor mínimo da função seno, menos 1, e o valor máximo é 1. E o período é 2π. Então o período de uma função é o valor de x, em que os valores de y começam a se repetir. Então a partir de 2π, os valores começam a se repetir. É o período da função. Aqui eu trago duas questões, para a gente ratificar o que foi falado com vocês. Ele quer o conjunto imagem desta função seno aqui, 2 seno x menos 3. Eu sei que a função seno x, puramente a seno x, ela varia de menos 1 a 1. Então o que eu faço com essa função? Eu multiplico ela por 2. Tá vendo? Então multiplicando essa desigualdade por 2, eu tenho menos 2, menor ou igual a seno de x, menor ou igual a 2. Está aqui. Aí depois de multiplicar por 2, o que eu faço? Eu subtraio 3, está aqui. Então, depois de multiplicado por 2, eu subtraio 3. Menos 2 menos 3, menos 5. 2 menos 3, menos 1. Então, aqui está o valor máximo, que é menos 1, e o valor mínimo, que é menos 5, desta função f de x. Então, eu parto da premissa que o seno varia de menos 1 a 1. E depois eu começo a fazer operações com o que ele me pede na questão. Eu multiplico por 2 e depois eu subtraio 3. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima videoaula a gente fala um pouquinho da função cosseno.